Olá, eu sou o Tonon e este é o 6º episódio de Como Fazer Cerveja em Casa. Estamos quase chegando ao final da nossa produção de cerveja artesanal. Falaremos hoje de resfriamento e fermentação. O resfriamento consiste em abaixar rapidamente a temperatura do seu mosto, que estava fervendo a próximo de 100 graus. Essa temperatura deve ser abaixada em torno de 20 graus se for fermento ale e 12 graus se for fermento lager. A precisão dessa temperatura depende da sua receita também. Algumas receitas pedem que você resfrie a uma temperatura um pouco mais baixa e vá subindo gradativamente. Outras pedem que você já mantenha a temperatura de fermentação. Existem algumas maneiras de você resfriar rapidamente o seu mosto. A mais usada é utilizando um chiller. Isso é, uma tubulação de cobre ou alumínio, ou preferencialmente de aço inox, em que você passa água gelada ou água a temperatura ambiente por dentro dessa tubulação que está imersa na sua panela com o mosto, resfriando rapidamente a sua mostura. Outra maneira seria um chiller de contrafluxo, em que você tem a cerveja passando por dentro da tubulação e uma água gelada ou a temperatura ambiente passando por fora dela. A desvantagem de um chiller desse é a limpeza interna dele. Você não tem como ver se está sujo lá dentro, você não tem como ver se está bem limpo. É importante a higiene. Enquanto você estava fervendo, qualquer micro-organismo que apareceu por ali certamente morreu, já que você ferveu em torno de 1 hora a próximo de 100 graus. Mas quando você resfriar, você vai ter um ambiente com muito açúcar, um ambiente propício à reprodução de micro-organismos. E eles estão no ar, embora existam cervejas em que se faz uma fermentação natural. Existem vinhos com fermentação natural. Não é o caso aqui agora. Se algum dia você for fazer uma cerveja assim, você vai tomar outros cuidados. A sanitização pode ser feita basicamente de duas maneiras. Se usa geralmente ácido peracético, que você consegue comprar ele em forma líquida ou em forma de um pó solúvel em água. Geralmente você compra ele concentrado, você vai preparar a solução indicada pelo fabricante e você vai molhar todo o seu equipamento. Tudo que for ter contato com a cerveja deve ser, entre aspas, lavado com um sanitizante. Usa-se também uma solução de iodo, chamada iodofor. Você vai diluir a sua solução concentrada e aplicar em todo o seu equipamento. A diferença básica dessas duas maneiras é o tempo que deve ficar em contato o seu equipamento com o elemento sanitizante. Então, se você faz pouca cerveja, você pode usar o ácido peracético tranquilamente, já que o tempo não é tão importante para você. Se você for usar o iodofor, você vai ganhar um pouco mais de tempo. Não se esquecendo, essa etapa é importantíssima. É nessa etapa que você pode perder todo o seu trabalho, pode perder toda a sua cerveja. Uma vez resfriado o seu mosto na sua temperatura, tudo sanitizado, tudo limpinho, tudo bonito, você vai transferir para o seu fermentador. A fermentação é uma das fases mais importantes da cerveja. Alguns fermentadores são cônicos, metálicos, de aço inox, outros são galões de água mineral, outros são baldes plásticos. Não importa, o importante é que eles estejam muito bem limpos. Aí você vai acrescentar o fermento na sua mostura. Você coloca diretamente o fermento liofilizado no seu balde fermentador. Para o início da fermentação, o fermento precisa de oxigênio para sua reprodução. Então, quando você transferir seu mosto já resfriado para o fermentador, deve ser acrescentado oxigênio na mistura. Você pode fazer jogando do alto, fazendo uma espuma, ou você pode injetar oxigênio artificialmente. Se você for colocar o fermento diretamente lá, você faz uma espuma, coloca o fermento em cima, depois de algum tempinho, em torno de 5 minutos, você mexe, homogeneiza, fecha seu balde
e vamos esperar a fermentação. É muito importante na fermentação que você use um airlock. Isso é importante que o gás carbônico produzido na fermentação ele saia do seu fermentador e não permita a entrada de ar. Por quê? Você tem lá fermentando muitos açúcares, que são prato cheio para bactérias. Se o ar contaminado entrar, elas vão competir por alimento com o seu fermento. O fermento, ele se reproduz, depois ele se alimenta de açúcares e devolve gás carbônico e álcool. Ele passa por essas fases e acaba morrendo. Os fermentos mortos vão para o fundo do fermentador. Você depois, por um processo, você pode reaproveitar esse fermento, normalmente até 5 vezes mais. Ou então a maioria dos cervejeiros joga fora, já que você não tem um controle sanitário para isso, você não tem um laboratório, você não tem um microscópio para ver se as células estão vivas ou não. O processo de fermentação pode durar de alguns dias até a um mês. Em regra geral, em torno de 10 dias ou 15 dias, você tem terminado o seu processo de fermentação. Uma maneira prática de saber se a sua fermentação terminou, isso é, se todo o fermento consumiu todo o açúcar que ele deveria, é medindo a densidade. Para você medir essa densidade, você usa um densímetro ou você usa um refratômetro. O densímetro, você vai medir a densidade colocando na proveta uma determinada quantidade da sua futura cerveja, geralmente em torno de 200 ou 300 mililitros. No refratômetro, você vai pingar uma gotinha no instrumento. Embora muito mais caro o refratômetro, mas a economia que você vai fazer ao longo do tempo em cerveja que você vai jogar fora, já que uma cerveja que você botou na proveta, você não pode voltar ela para o fermentador, que você já contaminou ela, embora você possa até ter sanitizado a sua proveta, seu densímetro, mas o risco é muito grande. Eu acho que não vale a pena correr o risco. É preferível você jogar fora. Então, quando você colocou para fermentar o seu mosto, você mediu a sua densidade inicial. Passado alguns dias, que a prática vai lhe dizer quantos dias, você começa a medir essa densidade todo dia. Quando você notar que por 2 ou 3 dias ela se estabilizou, significa que terminou a sua fermentação. Então, aí você pode transferir para o seu maturador. Esse foi o 6º episódio de como fazer cerveja em casa. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Até a próxima e saúde! Não te interessa, vão decantar. Onde os fermentos mortos vão para o fundo do vaso, que depois você vai separar. Então, a maturação é sempre feita a uma temperatura. Basicamente, você fazer voltar para antes do filtro aquilo que já passou por ele. Então, é aconselhável que você coloque uma mangueira ou um sistema para que não fique fazendo isso.